Olá pessoal, espero que estejam bem. Recentemente, na verdade, a minha última postagem aqui no LinkedIn foi a respeito do processo de vendas, né? Em que eu coloquei uma crença que é muito comum, que bons vendedores são aqueles que conseguem improvisar na adversidade. E na verdade a gente sabe que cada vez mais o processo de vendas deve ser considerado como um processo flexível, mas um processo em que você vai ter etapas de diagnóstico, de preparação, de sondagem, de construção e apresentação de proposta, de contorno de objeções, de fazer pedido, ou seja, de levar a outra parte a receber a concessão de algo e a ter que lhe conceder algo, lidar com o fechamento, com a mensuração dos resultados e retomar todo o processo. Não há espaço para improviso num ciclo de vendas, principalmente quando cada vez mais você tem clientes mais exigentes, clientes que querem pagar menos e não querem perder qualidade e quantidade de serviço, concorrência. Eu costumo dizer a frase de um antigo diretor que trabalhava comigo: existe vida inteligente do outro lado também. Não somos apenas nós nas empresas e nas funções que fazemos. Então, os concorrentes também estão preparados, também estão dispostos a abocanhar a sua fatia desse processo e vai chegar na frente aquele que souber casar o seu processo de vendas com o processo de tomada de decisão do cliente, prestando um bom serviço, prestando os devidos esclarecimentos, fazendo um atendimento exemplar e uma postura de especialista. Parece muito simples, não é verdade? Aí vocês vão me dizer, caramba, o que tem de novo nisso? O processo de vendas é um processo. E não existe então espaço para improviso. Existe espaço para quê então? Primeiro, existe espaço para flexibilidade. E quando a gente fala de flexibilidade, nós estamos falando de comportamentos. Como é que você transforma o seu comportamento para tornar-se flexível e atingir um resultado melhor num processo de vendas? Aqui a gente tem que falar de vendas de forma generalista. Pode ser tanto a relação de compra e venda de um produto, pode ser também quando você vai numa reunião propor uma ideia, ou você quer que o seu projeto seja aprovado pela diretoria ou pelo seu gestor, é uma relação de venda. Quando você quer pedir algo, você tem que negociar, ou quando alguém lhe pede algo e você quer fazer uma contrapartida. São todas essas relações de negociação, são todas essas relações de venda. Só que muitas vezes a coisa não sai da forma como a gente planeja. A gente prevê algumas variáveis e de repente algo acontece. Uma mudança de humor, uma emoção não controlada, alguma palavra que distorceu os fatos, alguma coisa no ambiente que tornou o processo diferente daquilo que estava. E aí? Você tende a ir para o lado negativo ou você flexibiliza o cenário, flexibiliza suas emoções, flexibiliza o seu comportamento e toma uma decisão e segue em frente? Talvez não com a proposta original, mas com uma proposta que ainda assim defenda os seus interesses. Quando nós falamos de flexibilidade em vendas, é isso. É o ponto de estar preparado para mudanças de rumo. E quando a gente fala de flexibilidade, de comportamento, de entender melhor o cliente, gerar negócios sustentáveis dentro do seu processo de venda alinhado ao processo de compra dele, eu queria falar sobre um livro que eu descobri esse ano e que eu me apaixonei. Fica aqui a dica para vocês, mas eu deixo uma recomendação. Esteja preparado. Você está disposto a apanhar em vendas? Porque esse livro, ele questiona muito daquilo que a gente sabe e diz o porquê questiona e propõe novas possibilidades. Ou seja, para este vendedor que tem mente fechada, que acredita puramente no talento, que entende que planejamento é perda de tempo, que crê que tem o cliente na sua mão por anos e anos de relacionamento, que tem medo de peitar esse cliente por medo de perder algo que muitas vezes não se tem nada, mas como seria ficar sem o cliente? Esse livro é um soco no estômago. Eu estou falando de como supervendedores utilizam a inteligência emocional para gerar mais negócios, para fechar mais negócios, do Jeb Blount, especialista em inteligência emocional em vendas. É um livro de aproximadamente 300 páginas, é uma leitura extremamente agradável, em que o Jeb ele perpassa todo o processo de vendas com foco em emoções. A famosa inteligência emocional, que todos falam e poucos praticam.
saber se colocar no lugar do outro com empatia, saber dominar a sua sensação negativa, saber criar um ambiente de vitória. Você sabe o que você quer e até onde está disposto a trabalhar a sua fisiologia, a sua comunicação corporal para atingir esse resultado e comunicar esse resultado para o seu cliente. Até onde você está disposto a adaptar os seus comportamentos para lidar com as objeções do cliente, até onde você está disposto, em alguns cenários, a dizer não para o cliente, exatamente para manter o seu poder numa negociação, até onde você está disposto a ter que muitas vezes sair de cena ou ameaçar sair de cena numa venda ou numa negociação, como uma estratégia do cliente procurar por você e mostrar efetivamente se ele está engajado ou não na sua proposta. Esse livro trata sobre tudo isso. E o Jeb ele é bem irônico em muitas coisas. Ele fala dos super vendedores comparado com os vendedores medíocres. Os vendedores medíocres são aqueles que não planejam. Os vendedores medíocres são aqueles que cedem tudo e nada pedem. Ele diz que o super vendedor é aquele que amarra um compromisso. O super vendedor nunca fecha um negócio sem amarrar o próximo passo. E você fica perguntando, caramba, como é que eu posso fazer isso? Muitas vezes são detalhes pequenos. Uma reunião que você marca imediatamente ao término da reunião, um e-mail que você pede para que o outro mande, um teste do seu produto, um pedido até determinado período. Ou seja, os bons vendedores, os super vendedores, primeiro, na visão do Jeb Blount, eles são suficientes, mas não suficientes no sentido de egocêntricos. Eles acreditam que vão dar certo, porque eles estão preparados, eles estudaram e eles querem fazer dar certo. Eles descarregam neurotransmissores como adrenalina e noradrenalina constantemente sobre a fisiologia, na certeza de que vão fechar bons negócios e que com isso vão atingir seus objetivos e vão crescer profissionalmente. Esta fisiologia, esta energia positiva que emana de dentro, na crença de que você vai fazer bons negócios, é que garante o primeiro passo de um super vendedor. Ele acredita em si acima de tudo e está disposto a tomar os riscos. Ele sabe que não vai ganhar tudo. E aliás, o Jeb tem uma sacada maravilhosa. Ele diz claramente, isso se trata de vendas, você não vai ganhar todas. Para acabar de uma vez por todas com o que a gente vê em muitos modelos de vendas, que olha, se você fizer isso dessa forma, você não perde negócio. Esquecemos as variedades do ambiente, esquecemos as variedades da concorrência. Ele é muito claro, você não vai ganhar todos os negócios, mas você vai ganhar a maioria. E tudo começa primeiro com a sua crença positiva. Os vendedores medíocres têm crenças negativas, eles têm medo e eles não arriscam. E aqui está uma segunda característica dos supervendedores. Eles não têm medo de arriscar, porque eles estão preparados, eles sabem que estão lidando com clientes de alto potencial que podem fazer seu resultado e que negociação faz parte do negócio. Por isso eles não têm medo de dizer não para esses clientes, ou eles não têm medo de em determinados momentos fazer barganha, sair de campo para que o cliente venha atrás dele e diga, não, eu quero negociar com você. Não é bem assim, o que você pode fazer por mim? Com isso o supervendedor testa o engajamento do cliente. Até onde o cliente está dentro da sua proposta de valor e até onde ele está disposto a ir com você. Terceira característica dos supervendedores, autoaprendizado. Eles estudam, eles se preparam, eles têm sede de conhecimento e de aplicar esse conhecimento. E aplicam esse conhecimento em excelentes sondagens, buscando informações prévias e não têm medo de fazer perguntas. Pois é, a velha e boa sondagem. Por que os vendedores falham, os vendedores medíocres falham quando tentam fazer perguntas? Porque eles perguntam sem saber por que estão perguntando. Eles perguntam sem saber a resposta que eles querem. O bom vendedor, o super vendedor, ele sabe a resposta que ele quer. Então ele pensa na pergunta e ele executa a pergunta. Detalhe importante na visão do Jeb. O super vendedor não nasceu pronto. Ele se faz diariamente dentro desse ciclo de autoestima, autoaprendizado, certeza da vitória, sondagens excelentes, apresentação de propostas excelentes, saber lidar com objeções, saber lidar com não e, principalmente, eles não têm medo ou vergonha de fazer o pedido. O Jeb ele toca num ponto crucial no processo de vendas. Você tem que ser empático, colocar-se no lugar do seu cliente. Só que não adianta nada você ser empático se você não defender a visão o foco do seu negócio. E esse é um ponto que eu vejo muitos vendedores se perderem, porque eles adotam a visão do cliente para si
e esquecem daquilo que eles estão, que é vender, que é defender o interesse da sua empresa. E muitas vezes você vê relações de vendas perniciosas, parasitárias, em que esse cliente recebe muito e não dá nada em troca. E quando você vê, as coisas não foram amarradas, nunca foi pedido nada para ele ou as contrapartidas não foram pedidas. Os vendedores excelentes, eles amarram contrapartidas, eles amarram compromissos e eles pedem. Eles podem ouvir um não, mas eles continuarão pedindo. Eles não cederão sem pedir, ainda que sejam pedidos pequenos para depois se tornar pedidos grandes. Esse livro é maravilhoso. Então, para quem quer entender uma nova visão em vendas totalmente atual, porque hoje você não pode falar de processo de vendas sem falar de emoções. Vendas não é um processo 100% racional, assim como não é um processo 100% emocional. Ele é um processo mais emocional do que racional, que mistura ambos de acordo com o ambiente, as características e os interesses seus e do cliente. E, para fechar, para quem quiser ler, eu deixo uma frase que abre e encerra o livro. Por que os clientes compram? Pelos motivos deles, não pelos seus. Eu acho que essa é uma frase de tão simples, como diria o Nelson Rodrigues, ela é tão óbvia, um óbvio lulante, que a gente nunca parou para pensar nela. As pessoas compram pelos seus próprios motivos e não pelos seus, de você que está vendendo. Tá na mão de quem, então, mostrar para as pessoas de que esses motivos podem ser alinhados ou que você pode oferecer novos motivos na sua relação de vendas para essa pessoa, fazê-la com que ela abra as crenças para novas possibilidades, para um novo modelo, para novos processos de vendas. Então, fica a dica. Como supervendedores utilizam a inteligência emocional para fechar mais negócios. Eu vou voltar com outras dicas de vendas. Se gostou do livro ou desse vídeo, deixa seu comentário, pede alguma outra resenha, a gente vai gravando na demanda. Um grande abraço, até a próxima!